A Montanha Mágica, estamos no capítulo intitulado Satana. Esse é o 5º vídeo de leitura, ali na página 75 da edição da Companhia das Letras. Eu vou voltar a ler do começo da fala do Settembrini, ali no meio da página. Né? Verdade, gritou Settembrini, porque no vídeo passado faltava 1 minuto para começar a minha aula. E aí eu me apressei demais. Verdade! Não, verdade? Gritou Settembrino. Que maravilha! Exclamou então, rindo-se às gargalhadas, com o corpo curvado para trás e o rosto levantado para o céu. Como se diz na ópera de seu mestre, caço pássaros sempre alegre, oleri, lará, oleré. Escute, essa é mesmo divertida. E o senhor seguirá o conselho dele? E aí continua, né? Eu prometi no vídeo passado que eu traria o vídeo do Passagens e Comentários. Então, na outra playlist do canal, chamado Passagens e Comentários, o número 35. No número 35, eu comento um pouquinho sobre isso. Mas a referência aqui é a ópera de Mozart, a Flauta Mágica, né? Tanto é que, para o pessoal que está fazendo o curso, uma das tarefas é assistir a Flauta Mágica do Mozart, né, a ópera inteira. Então é isso, né? Ele vai fazer mais referências, mas é interessante você ter isso em mente, porque Settembrini, como ele é extremamente culto, né, lembre-se, é isso que ele é, né? Ele é um homem de cultura. Nós não sabemos ainda espiritualmente, né? A gente vai ter que ir analisando passo por passo, né? Mas cultura ele tem muita cultura. Então a fala dele vai ser sempre permeada de referências, né? E é interessante, ele gosta, isso vai aparecer mais pra frente no livro, ele gosta da companhia do Hans porque o Hans tem um nível de cultura mais ou menos aceitável, né? Lembre-se, aqui infelizmente a gente tem que reconhecer uma coisa, né? O nível de cultura de um europeu comparado com o de um brasileiro tende a ser, não estou dizendo que todo brasileiro é burro, todo europeu é inteligente, né? Ou culto, mas tende a ser muito maior, né? Deixa eu te dar um exemplo. Uma das professoras aqui da escola tem uma amiga da Dinamarca, talvez seja da Dinamarca, né? E um dia ela trouxe essa amiga aqui para a escola, né? A menina tem 18 anos, e ela falava o dinamarquês, inglês perfeitamente bem, é claro. Tinha acho que o espanhol, tipo para intermediário para cima, estava aprendendo o português. O francês dela era perfeito. E ela teve uma boa noção de latim na escola. Isso uma menina de 19 anos. Né? Além disso, eu estava conversando sobre cinema com ela. E aí eu citei alguns filmes europeus. E é interessante, ela foi até meio que condescendente comigo, falando, nossa, mas sério, você tem um ótimo gosto, como é que pode? Dando a entender assim, nossa, mas você é brasileiro tendo esse gosto para cinema? Bom, qual que é a lição que a gente aprende disso, né? A gente aprende disso que a imagem que eles têm da gente, mas principalmente que, olha, a maioria das vezes é baseado na verdade, né? Mas aí você vai me dizer, não, então essa menina era uma pequena gênia. Ela era acima da média, mas não é um gênio, né? Pelo que ela falou, né? Todo mundo, no mínimo umas 3, 4 línguas sabe, tem um embasamento cultural muito maior que o nosso, né? Então vamos deixar isso claro, né? Primeiro isso, né? Outra coisa, se nós viajássemos no tempo e pegasse, é claro, a população educada, né? É claro que no sentido de concentração e expansão, ou seja, o número de pessoas que sabem coisas, agora nós estamos ganhando, né? Sei lá, quase todo mundo no Brasil
sabe decifrar palavras, né? Não sei se sabe ler, mas sabe decifrar palavras. Antes a gente tinha quase todo mundo que não sabia nem o que era uma letra. Ótimo. Só que vamos pegar uma pessoa educada, uma pessoa que sabe ler, né? Uma escolarizada, assim, né? A gente viajando, sei lá, para os anos 60, os anos 50, a gente vai ver que o nível do brasileiro mesmo era muito maior. Né? Se a gente viaja ainda mais e fica lá, na virada do século XIX, comecinho do século XX, você vai ter um nível de cultura difundido muito maior. Eu acredito muito quando as pessoas falam que o ensino médio nosso antigamente, sei lá, uns 50, 60, 70 anos atrás, era muito, muito mais difícil que a grande maioria das nossas universidades hoje em dia. Né? A gente vê isso pelo nível de interpretação e de leitura dos alunos. Né? É claro, esse foi meu parêntese, porque a gente precisa de um diagnóstico aqui, né? Para saber que o Russ Castorp, como é que pode, né? Ele é um paisano, ele é alguém que nem se preocupa, ele não é um homem de cultura. O cara não é um homem de cultura, mas você vai ver que o Settembrini gosta de conversar com ele porque ele pega as suas referências. Referências essas que eu e você temos que pesquisar, estudar. É claro, a questão do tempo, etc, né? Mas até guardadas as devidas proporções, nós não teríamos esse nível de cultura, né? Então tenha em mente isso, né? O Russ é quase que um grande intelectual para os padrões nossos de hoje em dia, né? Para os padrões nossos de hoje em dia. Bom, já que eu fui para esse lado, assim, o que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia a gente tem pessoas que sabem criticar, né? Eles têm um senso crítico muito grande, né? Então, você vai falar qualquer coisa para qualquer aluno, o aluno já consegue derrubar todas as teorias. De sorte que quando um calouro na universidade entra no curso de filosofia, ele já sabe destruir Platão, porque eu já li Nietzsche. Né? Ele já sabe destruir Nietzsche porque eu li Foucault, e já sabe tudo. Né? É claro, isso é uma herança da nossa própria cultura, dessa filosofia destrutiva. Olha, você pode ser seguidor desses filósofos, né? Sei lá, Foucault, Derrida, esses caras, né, mais novos. Tudo bem, nós podemos até discutir sobre a qualidade filosófica deles, mas uma coisa não há discussão. A filosofia deles é direcionada à destruição. Né? Destruição. Por causa disso que a gente chama de desconstrutivismo. Você desconstrói. Né? Por que eu estou falando isso? Porque então, digamos, o intelectual de hoje em dia, ele dá a impressão de cultura porque ele sabe criticar tudo, sabe? Sempre tem uma palavra, né? Só que é um senso crítico hiperatrofiado, né? Olha, como que se fazia antigamente, né? Como que se fazia antigamente? Você passa anos, 20, 30 anos da sua vida estudando com os grandes mestres, abaixando a cabeça e tentando entender o que esses caras querem falar, né? E aí depois, lá no finalzinho, quando você tem uma cultura enorme, talvez um pontinho em específico você não concorde e a tua autoria, a tua originalidade está naquele detalhezinho, na cerejinha do bolo, né? É diferente de uma pessoa que lê um filósofo aqui, critica e consegue destruir o filósofo inteiro. É claro que não consegue destruir a imagem de papel que ele fez do filósofo, né? Então eu leio Platão, eu faço uma caricatura de Platão, porque eu não consegui entender Platão, porque leva anos para entender Platão. Eu faço uma caricatura de Platão e consigo destruir a caricatura que eu fiz, mas nem cheguei a conversar com Platão, né? Então hoje em dia a gente consegue destruir todo mundo. Platão estava errado, Sócrates era um idiota, né? Aristóteles era um ingênuo, né? E assim por diante. E isso é uma outra diferença, né? Uma diferença enorme. Agora pense, se você está numa cultura onde você respeita os grandes, né? Então, Homero tem que ser respeitado,
assim como os grandes filósofos, os grandes escritores, você tem como construir o conhecimento. Você sabe que todos esses caras, eles estão falando de um mesmo mundo. E você consegue expandindo o seu conhecimento e conhecendo mais o mesmo mundo. Se você, por um outro lado, vive na nossa modernidade, pós-modernidade, onde tudo é destruído, cada edifício, quando está lá no segundo, terceiro tijolo, já é destruído, e você, como estudioso, fica que nem um louco, de cá para lá, de lá para cá, né? De cá para lá, de lá para cá. A sensação que você vai ter vai ser sempre você vai estar perdido, sempre você vai estar perdido e nunca você vai saber coisa alguma. Por que eu digo isso? Porque eu vejo as outras pessoas? Não, porque eu passei 10, 15 anos da minha vida assim, né? Sem nenhuma certeza, sem nenhuma certeza, né? E aí eu não estou nem dizendo a certeza absoluta, né? Só sei que nada sei, não é isso. Sem nenhuma certeza no sentido de que eu lia uma coisa hoje, a outra vez eu lia outra, essa contradizia totalmente essa, de forma que eu estava ali no caos, né? Nessa mistura, né? Sabe aquela história do Gênesis, né? Que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Sem forma e vazia, então era terra, vento, fogo, e as coisas eram e não eram ao mesmo tempo, e era aquela massa onde nada era nada, né? Até que tem um princípio organizador e fala, ó, terra para cá, água para cá, luz para cá, trevas para cá, né? Agora vamos fazer o céu para cima, a terra para baixo, né? Olha que interessante. É só assim que se faz mundo, né? Senão se vive no caos, né? Senão se vive no caos. E aí você pensa, não, mas lembre-se, eu estou falando do nosso conceito de cultura. Eu sei que é digressivo, mas ainda é ligado aqui o nosso conceito de cultura em comparação com o conceito de cultura tradicional, né? E aí, voltando então para a minha digressão. E aí, a pessoa pode falar, não, mas eu tenho um senso crítico tremendo. Eu não deixo ninguém me enganar. Ficar acreditando em filósofo, não sou ingênuo. E a pessoa pensa que é grande coisa. Meu amigo, se você não se deixa enganar, não é ingênuo, nenhum filósofo te convence, você acredita no teu umbigo? E aí o que mais acontece não é que você é crítico de todo mundo, você é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você tem essa sensação que você está indo em algum lugar, porque tem muito movimento, né? Mas você está saindo de uma teoria, voltando, vendo outra, voltando. Então você só está andando, né, horizontalmente, né? Você não está evoluindo verticalmente, tanto no sentido de construir um conhecimento, quanto no sentido de cavar. Isso é muito interessante, né? Há um filósofo, que eu não sei quem é, eu esqueci, que diz o seguinte, não importa onde você esteja, cave onde você está, né? No sentido de que, não importa se você está pensando sobre cozinha, se você começar a pensar sobre aquela questão e cavar e aprender, você consegue chegar em algum lugar, né? Então, voltando, né? A nossa era, ela é muito mais imatura, né? A gente vê assim, por exemplo, Machado de Assis, o tanto de referência que ele faz, né? Então, só para a gente ir para a nossa sociedade brasileira, a Bíblia, aos clássicos, certeza absoluta, a Homero, e aí alguns escritores do seu tempo. Aí você vai olhar para mim e falar, não, mas Machado de Assis era Machado de Assis. Mas perceba, como que Machado de Assis ia ser entendido pelas pessoas da época se as pessoas não pegassem pelo menos metade das suas referências? Não tivesse, e eu tenho certeza que é muito mais do que metade, muito mais. Como? Né? Então havia essa cultura mais robusta, né? E cultura mais robusta é lembrar de coisa, aprender coisa, baixar a cabeça e aceitar. Não não, olha, eu vou criticar isso, eu vou criticar aquilo, né?
O Olavo de Carvalho fala uma coisa bem interessante, eu acho que ele fala, que é o seguinte: a crítica é como o suco gástrico. Okay? A crítica é como o suco gástrico. Então, tudo bem, é necessário. Mas perceba, a proporção, tem uma questão de proporção aqui, você tem que comer muito. Então, teu estômago tá cheio, e aí você tem um pouquinho de suco de ácido, né? Ali pra você digerir. Agora, o que acontece se você inverte a proporção? O que acontece se você tá com o teu estômago cheio de ácido e só tem um pouquinho de comida? Você consegue uma úlcera, né? É isso que você consegue, né? Então não se trata de não ter senso crítico, se trata de ter senso crítico só depois de comer muito feijão com arroz, né? Acho que essa é uma boa expressão, né? Comer muito feijão com arroz. Tá, mas o Hus, ele é tudo isso, esse é filósofo de grande profundidade? Não, mas pelo menos ele vive em um ambiente, menos que antes dele, né? Mas muito mais do que hoje, em que as pessoas tinham essa noção: não, eu tenho que aprender, eu tenho que gravar, eu tenho que guardar e eu tenho que entender, né? É isso que eu tenho que fazer, não tenho que ser autor de tudo, né? Então, esse simples fato dele viver numa sociedade em que ainda há o respeito muito grande, né, pelos grandes, já faz com que ele, com a sua negligência, a sua displicência, já esteja muito à frente de nós, que tentamos com todo o coração buscar a cultura, né? Ele já sai na vantagem, né? Aí pode parecer: nossa, mas que injusto. Bom, tem pessoas que nascem em sociedade em que há escravidão. E se esse cara lutar a vida inteira, vida inteira, vamos supor que ele passe a vida inteira dele planejando uma fuga, depois de 40 anos ele consegue a fuga dele, né? Quando ele sair, ele vai estar onde a gente já... Ele gastou 40 anos para chegar onde a gente já chegou desde o nascimento, né? Então, acontece. Nós nascemos em épocas diferentes, né? Bom, esse foi um grande vídeo de digressão. Então, no próximo eu vou voltar a ler onde a gente começou ali.